No dia 25 de março de 2023, 3 guardas municipais realizaram uma abordagem na cidade industrial de Curitiba. Um jovem adolescente, Caio Lemes, passava pelo local e se assustou com a abordagem e então correu. Ao ver o jovem correndo, os guardas o perseguiram. Edmar Júnior e Anderson Bueno foram a pé, enquanto Edilson Pereira foi na viatura. Ao se aproximar do garoto, o jovem colocou as mãos na cabeça e disse que ia se deitar. O guarda Edilson desceu do veículo e um disparo aconteceu. O rapaz estava indefeso e não apresentava perigo. E acabou sem vida. Esse foi o triste destino de Caio Lemes. Caio Lemes, um adolescente de 17 anos, foi abordado por 3 GCMs, que são guardas municipais, e houve ali, estariam numa uma certa investigação, uma certa procura de alguém que estaria consumindo drogas ou outras coisas, que foi a alegação. E aí acabou ocorrendo essa abordagem diretamente com Caio Lemes. E aí veio esse tiro que atravessou a sua mão e o crânio e acabou vindo a óbito. Nesse caso, lamentável, não só para a sociedade paranaense, para a sociedade brasileira como um todo. Dia 25 de março, eu estou num jantar na casa de um amigo. Quando eu chego na minha casa, chego na minha casa, eu recebo uma ligação desesperadora do Cláudio, o pai do Caio, me dizendo: irmão, estão dizendo que o Caio está morto, que o Caio está morto. Eu falei: como? Que loucura é essa? Me explica o que está acontecendo, um acidente, o que foi? Jamais imaginávamos que aconteceria uma tragédia desse tamanho com o Caio. Então, o Dr. Cláudio Lemes, ele nos posiciona no sentido que a informação que estavam repassando para ele na delegacia era de que o filho dele, o Caio, estaria com uma faca fazendo assaltos em uma região periférica de Curitiba, que é a região da cidade industrial, e que a Guarda Municipal teria tentado uma abordagem e que nessa abordagem ele teria investido contra os guardas utilizando essa faca e por isso teria sido alvejado e morto. Estou na defesa dos
2 guardas municipais que foram denunciados, infelizmente, em razão desse fatídico momento que aconteceu ali, a morte de Caio Lemes. E nesse momento, a defesa, assim, desde o início e desde quando eu entrei na defesa, propriamente dito, eu segui a linha de defesa trazida pelos guardas municipais, desde o início. Quando eles aportaram no escritório, eles relataram: doutor, aconteceu um homicídio, e nós que somos do júri, nós sabemos, havia essa possibilidade de realmente virar um rito do júri, ainda estavam sendo averiguadas as situações. Eles falaram: nós agimos ali, pelo menos o guarda que efetuou o disparo, em legítima defesa. Falei: veja, vamos iniciar a defesa, vamos acompanhá-los na delegacia, vamos ter contato com a investigação, ver o que está sendo feito, analisar todas as circunstâncias, a fim de que possamos defendê-los no momento oportuno, no momento adequado. E também, como foi amplamente trazido, é um caso de grande repercussão, a mídia como um todo, de uma forma unânime, repercutiram bastante essa notícia. E como nós bem sabemos, a notícia foi em desfavor dos guardas municipais, desde o primeiro momento, com muita dúvida, emplacando muitos questionamentos à ação dos guardas municipais, e conforme o que a delegacia delimitou, conforme os investigadores, o próprio delegado, o doutor Eric, extremamente competentes em seu trabalho, exercendo a sua função, chegaram a um denominador comum na investigação. Eles entenderam, segundo a visão deles, que ali houve um tiro involuntário. Eu liguei para a delegacia, identifiquei-me como advogado da família, conversei com uma delegada e me desloquei até a Central de Flagrantes. Na Central de Flagrantes, eu peço para a delegada, que era a doutora Fernanda, delegada do plantão, Fernanda Moretti, eu gostaria de ver o boletim de ocorrência, o que aconteceu efetivamente. Eles falaram: acabaram de entregar o boletim de ocorrência, isso é por volta de 11h30, meia-noite, tá? E, para minha surpresa, no boletim de ocorrência, descreve essa narrativa. E mais, apresentam uma faca de 25 centímetros de lâmina, a qual, segundo o boletim de ocorrência, estaria escondida no boné do jovem Caio. Falei: doutora, tem algo muito, muito estranho aqui, né? E ela me reporta que, como ela era só a Central de Flagrantes, então aquela investigação não ficaria a cargo dela, que ela remeteria para o delegado de área, que é o doutor Eric, do 11º Distrito, e que ele faria a investigação, mas que também reputava estranha a informação que continha no boletim de ocorrência, até porque existem imagens, né, que vieram à tona depois, 25 centímetros de lâmina, é isso aqui, ó, né? Então, você é enorme, um miserável, nem cabe, né, num boné. E a partir dali eu digo para a delegada que eu vou representar a família e peço para ela, então, a guia de necrópsia, e vou conversar com o Cláudio, que está à frente da delegacia, desesperado, desolado, e ele, chorando copiosamente, me pede se eu posso acompanhar ele até o ML, porque ele não ia conseguir fazer o que teria que ser feito, que era reconhecer o corpo do filho dele. Bom, desde o primeiro momento eles diziam que estava com o Caio essa faca. Segundo o guarda municipal, naquele momento da abordagem, ele não conseguiria delimitar diversos detalhes, tanto é que eles nem sabiam que ele tinha entorpecente. Isso foi encontrado posteriormente pelos peritos que foram ao local, que estava em posse de entorpecente. Então, o guarda municipal, naquele momento, ele faz a abordagem, dá voz de abordagem. O Caio, segundo o que consta do inquérito policial, ele vai se entregar, e nesse momento ele puxa uma faca. É isso que foi delimitado no boletim de ocorrência e no momento que o guarda municipal foi ouvido na Central de Flagrantes. É isso que ele traz, que o Caio, naquele momento, reagiu. E, posteriormente, daí as testemunhas relatam que viram, eles já imediatamente chamaram o socorro, imediatamente chegaram mais viaturas para dar apoio, para verificar a situação, para tentar salvar a vida do rapaz, né? E ali identificaram que realmente tinha uma faca. Chegamos no IML, eu vejo ele, né? Então, no IML eles nos entregam a ficha de atendimento
e nós vamos até o serviço funerário para conseguir a liberação do corpo do Caio. E no ML, ainda no ML, eu peço para ver a ficha, o esquema de atendimento da necrópsia, né? E constato que ele tem uma lesão na mão, uma lesão no rosto e uma lesão na cabeça. Pela dinâmica constante no boletim de ocorrência, eu acreditava que teria sido mais de um disparo. Ele deve ter efetuado um disparo da mão, um disparo no rosto, e esse disparo do rosto teria transfixiado a cabeça. Posteriormente, analisando o processo, nós identificamos que efetivamente não tinha sido essa a dinâmica. Veja, a primeira coisa a ser delimitado, o processo penal é justamente para isso. Nós não estávamos lá, a acusação não estava lá, então a gente utiliza elementos de provas para podermos delimitar isso. O guarda municipal não tinha, de maneira alguma, intuito de ceifar a vida de Caio Lemes. Em momento algum. A denúncia diz que ele tinha esse motivo, segundo a denúncia, era um motivo fútil, porque ele fugiu da abordagem, então o guarda teve esse ímpeto, essa vontade, esse ânimo necândia, a vontade de matar de Caio. Mas isso, ao longo de tudo que foi trazido, com a oitiva das testemunhas, delimitou-se que o guarda não tinha, efetivamente, a intenção de ceifar a vida. Mas naquele momento, ele agiu dessa forma para salvaguardar a sua vida. O primeiro que você tem como informação pericial é o laudo necroscópico. Você vai ter, por exemplo, lesões corporais, quantidade e morfologia, certo? Importante mencionar no laudo cadavérico a distância do disparo. Como você vai definir a distância? Através de elementos de resíduos da pólvora, ou seja, pela observação da presença ou ausência de tatuagem, que é grau de pólvora incombusta, fuligem, que é pólvora totalmente combusta, ou nesse caso a queimadura. Além disso, você vai ter certo o trajeto balístico, ou seja, qual foi o percorrido do projétil no interior do crânio. E somado a isso, você vai ter os vestígios no local. Então você vai ter a posição da vítima, você vai ter mancha de sangue, mas o mais importante que você vai ter é de onde que esse tiro partiu. Se foi de frente ou foi de trás. Posteriormente, você vai confrontar as provas periciais com aqueles depoimentos dos envolvidos, nesse caso, os guardas. E se você observa, nesse caso, divergências entre o depoimento e as provas, nós temos que imediatamente nos remeter à prova científica. Porque depoimento, você pode mentir, você pode criar um depoimento, uma dinâmica, você pode estruturar para você se defender, porém a prova científica você não consegue, em tese, manipular. No caso Caio Lemes, pela informação que nós temos, é que foi deferido só um disparo da arma de fogo. Ou seja, só um projétil saiu dessa arma. Com base nisso, nós temos uma posição, certo? Uma trajetória que deverá ser convergente entre a posição da mão, certo? E a posição de entrada na cabeça. Nós temos que a lesão perfuro-contusa na vítima se deu praticamente na região parietal, um pouco mais atrás da orelha, especificamente. Então, nesse caso, trajetória devem coincidir com a lesão na mão, a lesão perfuro-contusa. Então, nesse caso, nós teríamos que a mão dele estava nessa posição. Ou seja, o tiro perfurou a mão, certo? Penetrou, perfurou, e posteriormente nós tivemos uma ferida secundária de projétil de arma de fogo, sendo o primeiro obstáculo a mão e posteriormente o crânio, certo? Saindo o projétil pela região malar direita. Então, nesse caso, podemos afirmar o seguinte: a trajetória foi de trás para frente, esquerda para direita. Ou seja, ele estava com a mão esquerda, pelo menos protegendo as orelhas, ou numa posição, nesse caso, de abordagem, de rendição. Quando você analisa uma dinâmica dos fatos e em circunstâncias onde policiais ou guardas, né, eles são parte ativa, o que você faz como perito?
né? E até como delegado, muitas vezes, você interpreta os fatos, você confronta as provas. Para falar que houve luta corporal, uma reação por parte da vítima, ela não deveria estar de frente. Quando você fala em legítima defesa, é quando você está, nesse caso, impedindo, certo, uma injusta ameaça iminente, por exemplo. Então, nesse caso, eu te levo para a seguinte situação. Como que você tem uma vítima com um disparo, com um projétil, certo, com trajetória de trás para frente, e guardas municipais alegando que ela oferecia um risco para eles. Ou seja, ela estava fazendo risco de custos para os policiais. Então, nós não temos uma conexão entre uma defesa por legítima defesa e a posição na qual a vítima recebeu esse disparo. Dia 29, o delegado Eric entra em contato comigo, que no dia 30 ele daria uma entrevista coletiva que gostaria de se entrevistar comigo e com a família. Eu acompanho a mãe do Caio nessa coletiva que o delegado vai dar. E lá o delegado nos informa que as diligências que eles fizeram confirmaram que a forma que constava no boletim de ocorrência não aconteceu, que aquilo era uma fraude processual, que o Caio não portava uma faca, que o Caio não investiu contra a guarda, e mais que o Caio havia sido executado com um disparo de cabeça, um disparo de arma de fogo na cabeça. E aí que nós entendemos a dinâmica daquelas primeiras lesões que eu tinha visto no ML, que efetivamente o Caio estava de joelhos, com a mão na cabeça, acatando em posição de submissão, acatando a determinação do guarda municipal. Quando esse disparo é efetuado, ele transfixia a mão, a cabeça, e sai na região malar, na frente do rosto. Foi um único disparo efetuado que ceifou a vida do Caio. A fraude processual estava declarada, estava nítida na situação. Por que a fraude processual estava declarada nítida? Quando do boletim de ocorrência, do qual foi descrito por 2 dos GMs que participaram da abordagem, o que foi dito nesse boletim de ocorrência já em sede policial? Que haveria uma investigação em curso, primeiro ponto. Segundo ponto, que Caio estaria junto na abordagem, seria objeto da abordagem, o que posteriormente se mostrou que não era verdade, né? Terceiro ponto, que Caio estaria armado de uma arma branca, né? Teria no primeiro momento corrido, né? Mas no segundo momento teria investido contra os policiais. E os policiais, temendo o policial que atirou, temendo pela sua integridade física, teria disparado a arma de fogo e ceifado a vida de Caio. Então, aonde que se desmonta essa versão inverídica? Vem à delegacia uma testemunha que reside na rua onde ocorreu o fato, tá? E viu quando o Caio já estava prostrado. Viu quando o Caio acata a ordem de mão na cabeça, né? Não está armado, não investe contra os policiais e já está rendido. Então, esse é o primeiro passo. Essa testemunha é residente, ela se apresenta à delegacia e dá o seu testemunho. Isso está nos autos. Ok? Esse é o primeiro ponto. Quem traz a informação em relação à faca não pertencente a Caio e desmonta a versão dos demais GMs em relação à legítima defesa? Um dos GMs, Anderson. No momento que nós descemos, só estavam essas 3 pessoas. O Caio não estava ali.
O Caio não estava entre os abordados. O Caio não estava entre os abordados. Eu suponho, porque eu não vi de onde que ele saiu. Ele veio, eu acredito que ele tenha vindo do bosque. Tá. E eu acho que quando ele viu nós ali, ele deve ter se assustado. Quando ele bateu naquela coluna com tudo, o Caio meio que se assustou e já se entregou. Ele já se colocou a mão na cabeça. Posso mostrar aqui? Pode. Ele se assustou e já a viatura meio que chegou do lado dele, ele virou assim e já, né? Você ajoelhou e eu olhando lá. Ele se ajoelhou e colocou a mão na cabeça. E já estava na posição de deitar. Tá. Né? E o Edilson, ele pegou, a hora que já abriu a viatura e já desceu. Quando ele desceu, ele já ficou na posição ali da abordagem. E eu estava vindo, eu não consegui, a hora que eu olhei, eu estava exausto, a hora que eu olhei, falei, beleza, eu não vou ficar correndo mais. Já fui meio que reduzindo ali, na hora que você reduzir, pra mim eu baixei a cabeça, eu olhei pro lado, não sei que eu escutei só pá, barulho do tiro. E ele e o Anderson dizendo, quando ele vê Caio parando e se prostrando ao chão, acatando a ordem de rendimento, entendeu? Ele para de correr. Ele diz, nós usamos farda, coturno, estamos com equipamento, etc e tal. Então, cada um de nós está levando aí cerca mais ou menos de 20 quilos de material fora o nosso peso normal. Então ele para, mas ele está a poucos metros de distância. Quando vê, já cai, ou seja, ali encerrou qualquer tentativa de... Entendeu? Não há investidura de Caio. E quando ele, vamos colocar assim, quando ele relaxa, Anderson relaxa, ele ouve o estampido do tiro. E quando ele vira novamente, o outro guarda municipal coloca as mãos na cabeça. Eu não sou de fazer isso, eu nunca saio com a arma engatilhada, entendeu? Foi um acidente. O guarda municipal demonstra desespero. Eu já me assustei, olhei e voltei a correr. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Fui correndo, chegando até o local próximo ali. Quando eu cheguei ao local próximo, uma casa, eu fiquei longe, porque o Edilson, quando ele pegou e chegou, né? Porque quando eu consegui chegar perto dele, ele estava desesperado, falando, rapaz, eu não sou de ficar com o dedo no gatilho, cara, eu não sei o que aconteceu, cara. Desesperado, transtornado. Ele chegou atrás da viatura e se jogou no chão, assim, ó, se ajoelhou e deitou no chão, meio que implorando, ai meu Deus, me ajuda, meu Deus. E eu olhando aquilo, eu falei, cara, o que aconteceu? Eu pensei, claro, que onde será que pegou esse tiro? Tem que pegar na perna do cara? Eu falei, o cara tá em estátua, tá imóvel. A hora que eu olhei assim, já começando a escorrer o sangue. Eu falei, meu Deus do céu. Então, o que nós temos de informações ali com relação a esse outro guarda municipal? Ele fora ouvido em outras 2 ocasiões na guarda municipal, porque a guarda municipal, o processo segue um processo criminal e, em paralelo, está sendo travado um processo administrativo, a fim de averiguar se pode ocorrer ou não a demissão ou eventual penalização aos guardas municipais. Os 3 respondem procedimento junto à corregedoria da guarda municipal. E lá, o Anderson, ele é ouvido. Na primeira ocasião, ele foi sozinho. Na segunda ocasião, eu estive presente na oitiva, né? Ouvi o que ele trouxe a falar, e ele foi ouvido mais uma terceira vez. Então, nessa primeira ocasião, ele relata tudo da maneira que realmente aconteceu, de que houve legítima defesa e que, em razão dele estar longe, ele não viu o fato em si. Mas como o colega falou, olha, aconteceu dessa forma, ele disse, então, foi dessa forma, e foi colocado no boletim de ocorrência. Isso ele trouxe. A segunda vez que ele foi ouvido, após todas as reviravoltas que veio no caso, foi a mesma versão. E a posteriori, quando ele seria ouvido na delegacia, ele foi na delegacia, relatou tudo que os senhores já sabem, né, com relação à suposta fraude processual, e isso ele também traz na corregedoria. Então, uma nota distintiva que nós da defesa impende, é importante consignar, é que desde o primeiro momento colocavam-se a dúvida sobre todos os guardas municipais. Do momento que o guarda municipal Anderson adere
a linha de investigação trazida pelo delegado e vira testemunha no inquérito policial, tudo que ele falou passaram a acreditar. Então, é um tema que não é pacífico. Nós precisamos dirimir isso ao longo de perguntas, reperguntas ao longo do processo e examinar ao longo de uma circunstância de acordo com as outras testemunhas, para verificar o que aconteceu ali. Então, com relação a isso, paira dúvida sim, porque ele apresenta uma versão na corregedoria, na polícia ele apresenta outra versão, dele muda a versão na corregedoria e nós precisamos delimitar. Em que momento devemos ver o que tem de verdade, o que não tem de verdade e delimitar a questão. A fraude processual é quando a cena do crime é adulterada, quando você movimenta cadáveres ou vestígios com o intuito de você induzir a erro o juiz ou o perito. Então vamos supor, do momento que você anexa, você incorpora na cena do crime algum elemento, algum vestígio, por exemplo, uma faca, você está induzindo, nesse caso, o perito a erro. Porque ele vai constar no laudo pericial de local a presença de um vestígio. E automaticamente, esse vestígio fica plasmado num laudo que posteriormente vai ser interpretado, certo, pelo supervisor do direito. Diga-se, nesse caso, delegados, promotores e juízes. Então, do momento que você incorpora elementos, que você incorpora algum tipo de vestígio, você está induzindo a erro, ou pelo menos você está tentando induzir a erro tanto o magistrado, o juiz, como os peritos. Se fala na mídia que a droga foi encontrada com ele, mas são dois momentos diferentes. Um fato é a fuga dele e outro fato é a abordagem. Do momento que ele é abordado, e isso está no depoimento de um dos guardas, no momento que a viatura ela bate contra a mureta, o Caio se assusta. E o que ele faz? Ele para de correr, coloca as mãos na cabeça, fica de joelhos e ele fala que vai se deitar no chão. Mesmo que se ele tivesse numa atitude que aparentemente, se fosse uma atitude suspeita, seria por ocasião e o que foi apreendido estaria o que? Consumindo maconha ou talvez outra droga ilícita. Óbvio, se você vê nessa fase da vida, até para questão familiar, sua questão pessoal e de você ser detido, talvez ele nem tenha tido a noção que seria a GCM, uma guarda municipal, poderia ter confundido que se fosse a polícia militar, olha, vou ser preso, e talvez nem percebendo que ele estava sob a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que ele não tinha 18 anos, então isso eu vejo como uma questão absolutamente natural, por mais que você, nessa fase da vida, ou nessa faixa etária, né, você tenha alguns rompantes, não tenha alguns medos, mas tem essa incongruência, vamos dizer assim, ou esse paradoxo, né, que você é todo, né, você se acha, como diz na linguagem do jovem, mas quando você está numa situação real, você, olha, eu vou ser preso, e minha família, e os meus amigos, e a minha escola. Então é natural que pudesse ter uma fuga, né, que não estaria pondo em risco os agentes, né? Ele estava armado, você viu que era uma arma, pelo que nós vimos, né, o que foi apurado até agora, era que é impossível uma faca de 25 centímetros estar na cabeça dele, embaixo do boné, nem teria sentido. Nós, enquanto assistentes, eu requeri, né, a coordenação de informática da Polícia Civil, a Corregedoria de Polícia Civil, a Corregedoria de Polícia Militar, que identificasse, porque toda vez que eu, servidor público, policial civil, checo o nome do Leonardo, vai ficar um rastro lá, que no dia 1º de agosto, a meio-dia e 19, eu chequei o nome do Leonardo. Vai ficar um rastro no sistema de informações da empresa de tecnologia. 598 vezes. Isso é um número real, porque eu fiz a solicitação para as corregedorias e essa solicitação me veio à mão. E não foi só instituições de segurança que checaram o nome do Caio. 598 vezes o nome do Caio, 300 e tantas vezes o nome do pai do Caio, 400 e tantas vezes o nome da mãe do Caio,
tá? Inclusive no banco de dados num banco de dados sigiloso. Então, assim, existe no âmbito das corregedorias da Polícia Civil, da Polícia Militar, uma investigação aberta para que esses servidores venham e identifiquem qual que era o teu real interesse na checagem desse nome. Qual que é a tua vinculação com os advogados da defesa? O senhor é amigo pessoal de fulano e beltrano? Porque se utilizava nessa época, né, e se utiliza até hoje, a defesa utiliza, de um ex-policial militar que faz parte da banca da defesa e sem ser advogado e que está sendo processado em de todas as formas que são possíveis, né? Tanto criminalmente quanto perante o Conselho de Classe nós estamos pedindo para que as forças de segurança façam esse cruzamento de dados e nos digam qual que era o interesse dessa pessoa nessa investigação específica. O interesse é oferir vantagem? O interesse é apenas e tão somente destruir a imagem de uma família? Ou acabar com a memória de um garoto de 17 anos? Porque você falar para mim, Leonardo, que o fato do guri de 17 anos fumar maconha hoje, isso demonstra que ele é uma pessoa, que ele é um bandido perigoso, você me desculpa, mas se banalizou essa questão há muito tempo, tá? Hoje nem se considera mais um crime, é mais uma questão de saúde pública do que um crime, né? O fato é o seguinte, eles tentaram, naquele momento, dividir a opinião pública. Por quê? Porque eles começam a aparecer em reportagens que cria uma repercussão morte, e eles começam a aparecer em reportagens e assumir compromissos ao vivo, dizendo que coisas virão, que a família é faccionada, que eles assumem uma responsabilidade de fazer e mostrar que ali nós seria um salvo-conduto se a família também fosse criminosa, isso, aquilo, e isso é um isso é um direito de matar, certo? E o que acontece? Eles se frustram na sequência. Só que eles desconsideram que isso, por mais eles terem tentado fazer a divisão da opinião pública, porque ainda existem pessoas que se sentem seduzidas a alguns acréscimos de execuções de marginais que não acreditam no sistema, né, de recuperação da pessoa. Eles se frustram, a situação não acontece, porém atinge frontalmente, de forma violenta, a imagem da família. Porque eu chegar em plena rede televisiva para todo o Paraná, para todo o Brasil, e ver assim que a pessoa está falando que a mãe é faccionada, que o pai é faccionado, que o menino morto era um bandido, um traficante que teria que morrer. Vamos dizer que isso fosse verídico. A questão é, Caio não foi objeto de abordagem? Correr, eventualmente, de uma força policial ou de uma guarda municipal não é demonstração de crime? Há decisões da Suprema Corte brasileira, inclusive corroborando com isso. Você correr da polícia não quer dizer que você deva alguma coisa. Correr é um ato de liberdade, correr é um ato de defesa. Né? Mas voltando à questão, Caio foi abordado, não era objeto da abordagem? Né? Caio respondeu à ordem de parar de mão na cabeça. Caio estava prostrado. Caio estava no chão. Caio estava desarmado. Não houve confronto policial. Vou frisar novamente. Não houve confronto entre Caio e o Gênesis. Essa questão, eu realmente não sei, desconheço e acredito, isso é o que eu acredito, que foram buscados os nomes, ou principalmente o nome do Caio, a averiguação em razão da grande repercussão que teve o caso. E isso acontece em diversos casos,
né? A polícia averigua o que aconteceu e muitas pessoas querem entender, verificar, e realmente eu desconheço, eu não tenho, né, condições para, como advogado, infelizmente a advocacia não tem esse aparelho, né, para verificar, enfim, sistemas para verificação disso. Mas é claro que isso vai ser trazido ao longo do processo. Nós podemos pleitear, mediante requerimento dentro dos autos, que o juiz traga informações da vida pregressa do Caio, até porque são situações normais, para que nós possamos averiguar tal qual dos guardas municipais. Então, o nome dos guardas também foi evidentemente totalmente lastreado, foi puxado de maneira assim, né? Mas isso, acredito que, em que pese age, e eu entendo o inconformismo da família, inclusive, nós que trabalhamos tecnicamente dentro dos autos, nós sabemos que é triste perder a vida de uma pessoa. Realmente, nós precisamos, e o processo penal serve para isso, para entendermos o que aconteceu ali. Então, acredito que isso, querendo ou não, dentro do processo, será trazido. Mesmo que ele tenha alguma situação, isso ou aquilo, não vai necessariamente ser o mérito da questão. Nós precisamos entender o que aconteceu ali, por que ele fugiu. Isso é notório. Ele estava, sim, com entorpecente, e penso eu que foi um motivo dele ter corrido. Isso justifica uma morte? Se for sem uma razão, sem uma reação, é evidente que isso vai ser trazido, vai ser delimitado. Mas se houve uma reação do Caio Lemes, que é o que os guardas municipais trouxeram desde o início, é evidentemente que eles merecem a absolvição. A não gravação das câmeras acopladas às fardas dos guardas pode ser vista de duas maneiras. Pode ser uma negligência ou uma falha técnica, ou pode ser uma prática intencional para evitar o registro de ações controversas. A alegação de que os equipamentos estavam ligados, mas não gravando, levanta suspeitas, especialmente em um contexto onde gravação contínua é esperada e regulamentada. Esse fator pode alimentar a percepção de falta de transparência e responsabilização na conduta policial. Nós temos no Brasil diversas câmeras e vários sistemas. Não é um sistema universal aqui no Brasil. Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos um sistema, uma câmera diferente do Rio e diferente, por exemplo, de Curitiba. A câmera de Curitiba é uma câmera que não tem sistema de gerenciamento de prova digital. A câmera em Curitiba, ela funciona através de cartão de memória. Em teste, você pode desmontar a câmera, você tira o cartão de memória, você conecta no seu computador e você consegue apagar tudo. Tanto os logs, áudios, certo? E vídeos. Em teste, como que funcionam essas câmeras? Do momento que você retira da doca, essas câmeras gravam no que nós chamamos de recal, né? Que é uma gravação normal. Ela fica gravando a todo momento. Só que essa gravação é com qualidade baixa e sem som. Então, quando o policial, nesse caso, ou guarda, ele observa que vai entrar numa ocorrência, o que ele faz? Ele aperta um botão. Quando o policial aperta o botão da câmera, automaticamente a câmera começa a gravar com a melhor qualidade e já liga o som. E aí passa a gravar em modo ocorrência. Então nós temos duas formas de gravação. A stand-by, certo? Ou de rotina, que ela fica gravando o dia todo. Ou nós temos, nesse caso, as imagens de ocorrência, que é quando o policial ele precisa apertar o botão e isso está nos pop, certo? Acontece a ocorrência, vai começar a ocorrência, ele aperta o botão. Demora menos de um segundo apertar o botão e aí a câmera automaticamente já começa a gravar. Aqui em São Paulo, o sistema, a cópia aqui em São Paulo, quando o policial aperta, certo, a câmera, o botão de início da ocorrência, a câmera volta 90 segundos para trás e aciona, nesse caso, o áudio e melhora a qualidade. Agora nós temos, certo, Curitiba, não temos um sistema. Então, aí perfeitamente, por exemplo, eu posso pegar uma câmera, abrir ou conectar, certo, nesse caso, o cartão de memória,
apagar as imagens, apagar os logs e apagar os áudios. Como que nós poderíamos, nesse caso, descobrir se efetivamente a câmera foi desligada? Através dos logs. Os logs, basicamente, o registro do que acontece com a câmera. Liguei, desliguei, os horários, tudo fica nos logs. Só que esse sistema específico, essa câmera permite você manusear as provas e apagar. Outro problema dessa câmera é a bateria, porque muitas vezes essa câmera, especificamente em Curitiba, ela tem infravermelho. Então, quando fica toda ligada, a bateria dura aproximadamente de 8 a 10 horas. Então, muitas vezes, o turno do guarda, nesse caso, ele chega no final do turno, né, do trabalho dele, sem a carga suficiente, porque a câmera já descarregada. Então, nesse caso, né, as ocorrências deveriam ser gravadas. O que eu faria nesse caso? Por exemplo, eu investigaria se a câmera foi desligada, se ela não foi ligada ou se efetivamente os vídeos foram apagados. O que acontece? Quando você organiza esses vídeos, né, aqueles que são de rotina, que não têm ocorrência, ele dura 90 dias e posteriormente se apaga, aqui em São Paulo. Aqueles vídeos classificados de ocorrência são 12 meses. Então você vai depurando, você vai limpando aqueles vídeos de rotina. Você tem 90 dias. Caso alguma investigação, algum PAD possa ser aberto, você consegue recuperar esse vídeo, reclassificar. Só que o problema é que você faz isso aqui em São Paulo, que nós temos um sistema para gerenciar essas evidências digitais. Curitiba não. Curitiba, o que se faz? Você conecta, nesse caso, a câmera a um computador normal, Android, certo? E você extrai o que estava no cartão de memória. E esse cartão de memória, no outro dia, vai sobrescrever informação. Então, nesse caso, também se fala, Sérgio, mas vamos recuperar essa imagem. Difícil, porque a única forma de você recuperar mensagens, áudios ou imagens é quando você libera informação, porém você não sobrescreve por cima. Por isso que aquele software Celebrite, que ele é muito utilizado pela polícia para você recuperar mensagem apagada do WhatsApp, você só vai recuperar aquilo que não está sobrescrito. Só que nesse caso, nas câmaras operacionais, em Curitiba especificamente, você copia e coloca num computador. Vamos dizer, um servidor, e você cria uma base de dados. Porém, aquilo que está na câmera, no outro dia, ele é sobrescrito. Como você consegue ver se a câmera foi desligada, ou se foi desligada, em que horário, e se for desligada, através dos logs? Esse ponto é muito importante ser trazido. Desde o primeiro momento nos questionaram a respeito disso, né? Eu já atuei em casos da Guarda Municipal em que tinham câmeras, e na época ainda não era obrigatório, agora já tem uma obrigatoriedade, inclusive após esse fato, a Guarda Municipal obrigou para que todo mundo use dessa forma, e eles têm um regulamento interno ali, que se possível, naquele momento de adrenalina, que eles ligassem. Infelizmente, e eu digo infelizmente porque isso evitaria muitas questões que ainda estão sendo debatidas e muitos achismos contra eles. Infelizmente, naquele momento, eles estão tentando recuperar através de perícia as imagens, mas eles não acionaram. A câmera grava, ela estava gravando. Ou melhor, estava gravando. E na central é possível verificar isso. Só que não salvam a imagem. Não foi salvo, eles não acionaram o botão para... Justamente isso, são vários botões. Um deles é para gravar, para ficar salvo. Mas estava rodando a câmera, ela fica ininterruptamente ligada. E daí surge o questionamento, muita gente nos pergunta, mas tiro involuntário é disparo acidental, e tem uma grande diferença. O disparo acidental é quando ocorre sem uma ação humana empregando ali. Naquele caso, segundo a conclusão da autoridade policial, houve um tiro involuntário, que o guarda não tinha intenção de matá-lo, mas infelizmente disparou. Então, essa foi a conclusão da autoridade policial. Desde o primeiro momento que nós analisamos o boletim de ocorrência, onde foram relatados os fatos, o guarda municipal relata, esse que efetuou o disparo. O jovem, infelizmente, tentou reagir à abordagem com uma faca. Vamos raciocinar e vamos trazer a ciência criminal de uma forma mais próxima a toda a conduta.
Começou errado, forjaram o local do crime, plantaram a arma, mentiram no boletim de ocorrência, tentaram atribuir ao Caio porque era um criminoso contumaz. Os advogados desses guardas acusaram a família de ser faccionado. Erraram lá no início, mentiram, plantaram a arma, criaram toda uma fraude processual que caiu por terra por conta de um que teve discernimento e sabe exatamente o que deve ser respeitado na ciência criminal. Isso vem à tona. O momento de você agir como deveria agir como policial, puxa, foi sem querer, olha, foi sem querer, tá aqui minha arma, tô me apresentando, olha, não tive intenção de atirar, era no momento, naquele momento. Isso se esvai, isso escorre quando eu tento maquiar, quando eu tento trazer a mentira como uma verdade, como uma narrativa real da parada. Tipo, dos fatos. Eu estou tentando trazer uma mentira para sustentar um salvo-conduto de ter executado um menino de 17 anos. O caso de Caio Lemes ressalta uma questão preocupante sobre a abordagem policial. Muitas vezes, a morte de jovens durante abordagens policiais levanta debates sobre o possível despreparo ou condutas inadequadas de alguns agentes. Não se pode generalizar, pois há policiais bem treinados e comprometidos com a ética profissional. No entanto, casos como esse sugerem a necessidade de revisão e reforço em treinamentos, protocolos de abordagem e avaliação psicológica dos agentes, visando reduzir tais incidentes e garantir que ações policiais sejam conduzidas de maneira segura e justa para todas as partes envolvidas. Por como aconteceu a dinâmica, eu acredito que foi um tiro involuntário. Diferente, nesse caso, do tiro acidental. O tiro acidental, ele se dá quando a arma de fogo apresenta alguma falha no sistema de segurança, diga-se as travas, ou no sistema de percussão. O tiro involuntário é quando a arma está em perfeitas condições, porém, o agente, por negligência, imprudência ou imperícia, aciona o gatilho disparador, sem, nesse caso, querer acioná-lo. Então eu acredito que pela dinâmica, talvez pela falta de experiência do guarda municipal, ele acabou acionando o gatilho e girando, nesse caso, a combustão da pólvora e atingindo na cabeça a Caio Lemes. Porque quando eu consegui chegar perto dele, ele estava desesperado, falando, rapaz, eu não sou de ficar com o dedo no gatilho, cara, não sei o que aconteceu, eu não sei. Pelo próprio relato do guarda municipal, Anderson Bueno, que quem relata entre aspas, o que teria realmente acontecido, ele é categórico e ele fala que o guarda Edilson, que foi quem efetuou o disparo, ele entra em pânico. Então aí você tem o fato, talvez, da não intencionalidade de produzir, nesse caso, o efeito esperado. Eu acredito que foi realmente um acidente, um acidente do ponto de vista humano. Talvez foi imperícia, imprudência, até porque a guarda municipal, eles não têm tanta experiência em confrontos, não têm tanta experiência em manipular as armas de fogo. E quando você tem conhecimento mínimo de manuseio de armas, o que você tem que, toda vez que você pegou uma arma, lembrar, o dedo fora do gatilho. O que foi que não aconteceu? Em algum momento o guarda levou o dedo para o gatilho e efetuou o disparo. Agora, se foi com a intenção de produzir a morte, ou foi de forma intencional ou não intencional, eu acredito, pelos relatos, que realmente ele não tinha intenção de matar o Caio Lemes, porém, do momento que ele, levanta o cano da arma, sentido da vítima, ele está, nesse caso, assumindo o risco. E temos outro ponto interessante. O que fala o POP, o procedimento operacional padrão da guarda? Porque tanto a atuação da guarda como da polícia militar, eles estão restritos, a se comportarem de acordo com o POP.
Ou seja, tanto a polícia militar quanto a guarda municipal, eles têm que seguir um procedimento operacional na abordagem. Não é todo momento que o guarda, por exemplo, pode levar a arma no terceiro olho. Não é todo momento, não é em toda abordagem que o polícia militar ou guarda, eles precisam, ou eles deveriam, nesse caso, pegar a arma e levantar o cano. Quando você analisa os POP das polícias, a arma deve estar sempre na posição sul, ou seja, cano para baixo, justamente para impedir tiros involuntários. Arma de fogo, como funciona? O gatilho, você tem que exercer uma pressão. Então, muitas vezes, né, a arma vem com gatilho fácil, que se chama, né? E por quê? Porque na mínima força exercida, você aciona o gatilho. Por exemplo, tem muitos atiradores, né, colecionadores CAC, que eles deixam o gatilho mais fácil, né? Coisa que ele aperta e já se efetua o disparo. Porque se você deixa ele com muita tensão, a força é muito difícil. Então, muitas vezes, para você efetuar um disparo, você precisa realmente apertar. Então, e isso você vai mudando, né, nos mecanismos da arma. Você consegue deixar mais duro ou mais fácil, nesse caso, de produzir o disparo. Então, nós temos que ver. Talvez, né, essa arma, essa tensão estava bem fácil de apertar o gatilho, que é o fator contribuinte. Só isso. Não é um fato que vai inocentar o guarda. Não é um fato na prova, uma causa basal que vai ser utilizada como foi por isso, né, que aconteceu a morte do Caio. Não, é um fator contribuinte. Porque se o policial não tivesse apontado a arma para a cabeça dele, nunca teria acontecido o disparo. Então nós temos que ver nesse caso se essa arma do guarda, ela apresentava, por exemplo, quantos quilogramas, né, quantos newtons você precisa, nesse caso, de tensão para acionar, porque isso também é importante. Existe, nesse caso, uma medida, né, que as armas devem ter, o gatilho, para manter uma segurança. Então, nós temos uma série de fatores, de circunstâncias, de fatores contribuintes, que têm que ser analisados de forma mais aprofundada. Por enquanto que nós temos uma tragédia, certo? Um jovem que levou um tiro pelas costas. É difícil acreditar nesse caso que ele teria reagido com uma faca, né? Até porque, insisto, o tiro não foi pela frente, foi pelas costas. Ou pelo menos foi pela parte de trás, né? Talvez ele mexeu a cabeça, movimentou a cabeça. Mas já a dinâmica em si, oferta nesse caso, sérias dúvidas sobre o que aconteceu realmente. Porque o dolo eventual, você assume o risco de criar o resultado. E hoje isso é aplicado a toda a sociedade. Então você tem que ter cautela, você tem que ter cuidado se você vai dirigir teu carro bêbado, se você pode assumir qualquer risco diante de alguma ação, você tem que ter cuidado, porque existe a figura do dolo eventual. Agora, a partir da hora que a gente pega somente essa parte e joga para o campo da segurança pública, vamos pensar, nós estamos falando da segurança pública. Eu tenho que ter treinamento para portar uma arma, certo? Como guarda municipal. Qualquer cidadão hoje, e ano passado, agora não sei mais como está essa situação, poderia adquirir uma arma, mas precisaria de um treino específico. E a primeira lição que você aprende é: nunca bote o dedo no gatilho se não for para atirar. Então, toda vez que você está no stand de tiro, que você está manuseando qualquer arma de fogo, você nunca põe o dedo no gatilho. Porque corre o risco, sim, de um disparo acidental. Certo? Mas eu estou falando eu como pessoa comum. Eu não sou treinado para fazer segurança, eu não sou treinado para fazer uma abordagem com arma pronto emprego e em punho, entende? E isso o guarda municipal foi treinado. Existem várias circunstâncias e, digamos, requisitos que um guarda municipal ou um policial militar ele precisa preencher para poder portar uma arma, para poder, digamos assim, se posicionar à frente da sociedade e falar: estou apto a defender a sociedade num todo, em qualquer circunstância, certo? No caso específico, vamos pensar, o guarda municipal bate a viatura, correndo atrás
de um menino sem camiseta, de boné, nem estava com boné, estava segurando o boné. Ele bate a viatura e ele já desce, com certeza, de forma psicológica, abalada, porque bateu a viatura, ia ter que prestar conta sobre o dano, o prejuízo material. E ele sai com a arma, a pronto emprego, com o dedo no gatilho, com o menino de joelho, rendido. Ele foi fazer o quê? Então, se houver um cuidado, tanto do prefeito, da secretaria, que essa GCM, que esses agentes estão vinculados, se tem um preparo assim que eles vão ingressar, quem vocês vão abordar, o que vocês têm que proteger no âmbito do município? Porque, em princípio, essa proteção seria do patrimônio público. Não é uma ronda ostensiva, uma prevenção com relação a crime ou prender eventuais criminosos. Não é esse sentido. Então, esses agentes, eles deveriam ter um preparo, e quando você tem uma real situação, e é o ponto que eu acho que deveria ter o cuidado via conversa, via convênio, via uma argumentação, né, uma sinergia de esforços com a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança do Estado. Aí sim, como nós vamos fazer uma abordagem? Então, em princípio, para um agente, ou 3 agentes desse, é notório identificar que seria um adolescente, por mais que possa parecer que ele deveria ser maior, mas mesmo que ele fosse maior, eles estavam em 3. Então, quem tem um preparo, se esses agentes tivessem esse preparo, não é um criminoso, ele não está lidando com um criminoso. E 3 agentes, 3 GCMs cuidando disso, talvez não houvesse nem a necessidade de puxar a arma para chegar no desfecho que ocorreu. Então, eu vejo nesse sentido desse despreparo que tem como contornar. Seria a prefeitura, o papel do Poder Executivo, entrar em contato com o governador de estado, nem precisaria falar com o governador de estado, acho que a própria Secretaria de Segurança Pública, o comando da Polícia Militar, olha, vamos fazer um convênio, vamos dar um treinamento, como que você identifica, porque a Polícia Militar que faz uma ronda, vamos dizer assim, mais ostensiva, aí sim eles talvez tenham mais contato com, né, de identificar, não de chegar a esses extremos que a gente tem notado ultimamente, mas de notar, olha, você vai estar numa situação ou num determinado lugar ou numa determinada situação, você vai perceber que é alguém que tem uma certa periculosidade, que possa estar usando de uma arma, mas nesse caso não era uma operação durante o dia, né, com um jovem que talvez você pudesse identificar que não era maior. Nesse momento ele está concluso na mão da magistrada da vara do Pentimento do Tribunal do Júri, né? Aguardando o despacho, ela vai recepcionar a denúncia ou não, e a partir daí começa toda a fase instrutória, né? A defesa terá prazo para recorrer possivelmente da decisão da juíza, etc. E toda a fase instrutória até desembocarmos aí, e é o que nós esperamos, uma decisão elevada a esse cidadão ao Tribunal do Júri do Estado do Paraná. São 2, além de grandes e valorosos profissionais, eles têm uma vida pessoal, e é importante trazer, muito bem delineada, marcada assim por terem constituído família. Ambos têm filhos, têm família constituída, tem um trabalho ali que eles sempre amaram isso. Eu vejo, e toda vez que eu converso com eles, eu vejo a paixão que eles têm em trabalhar na Guarda Municipal. E a primeira pergunta, doutor, nós teremos oportunidade de permanecer cumprindo a nossa missão, atendendo a população? Por diversas ocasiões, eles atenderam a população, inclusive junto às delegacias, são muito bem quistos, justamente por combater a criminalidade.
então não tinham passado por uma situação semelhante. É muito novo para eles o que ocorreu. Um dos guardas municipais tem mais de 14 anos dentro da Guarda Municipal, sem penalização, sem nada que maculasse a imagem do profissional. E da mesma forma, o que efetuou o disparo também tinha um tempo dentro da Guarda Municipal, mas não tinha passado por uma situação dessa, de efetuar um disparo que culminasse, infelizmente, na morte de alguém. Muitas testemunhas foram ouvidas, algumas pessoas não foram ouvidas na delegacia e que são imprescindíveis para o deslinde do processo serão ouvidas ao longo da persecução penal e, em seguida, o juiz poderá analisar se é o caso de pronunciar os guardas municipais, isto é, mandá-los a júri popular. O juiz pode absolvê-los sumariamente, entender que ali houve uma causa excludente de ilicitude e legítima defesa ou outra causa que venha a absolvê-los, poderá impronunciar em razão de falta de provas ou desclassificar. Se ocorrer a desclassificação, vai para a vara comum e julga-se lá se houve homicídio culposo, se houve legítima defesa em homicídio culposo e o que ocorreu. Penso, essa é o que nós esperamos da defesa, que eles não venham a júri popular, porque será delineado e provado que não houve dolo. E, além disso, estaremos discutindo a questão da legítima defesa. Nós não descartamos em nenhuma das provas, muito menos de laudos oficiais, periciais, descartou a legítima defesa. Portanto, seguimos averiguando que, se houve legítima defesa, o caso é de absolvição. É isso que estamos sustentando. No momento, Edilson, o autor do disparo, e Edmar foram afastados do policiamento ostensivo e estão realizando trabalhos administrativos. Eles aguardam julgamento, com Edilson denunciado por homicídio doloso duplamente qualificado e Edmar por fraude processual. A data do julgamento ainda não foi marcada. Esse caso continua sendo um exemplo da complexidade e dos desafios enfrentados no sistema de justiça criminal e na conduta policial.